Agora, Luiz Antônio, carros, motos, ônibus e caminhões acabam causando problemas em ruas de Araraquara. A manutenção precária acaba colocando em risco a segurança da população, isso mesmo, é? A informação nos foi passada por um mecânico que tem oficina em Araraquara e garante que a cidade está infestada, na expressão dele, de veículos sem as mínimas condições para trafegar. O problema afeta carros, caminhões, ônibus, motos. Segundo esse profissional, são problemas com os freios, com a iluminação, amortecedores e pneus, tudo em tão péssimo estado que ameaça a segurança de quem dirige e de quem trafega ao lado também. O mecânico, inclusive, que já fez muitos orçamentos para que veículos voltassem a circular sem problema, mas como o preço fica além da posse dos proprietários, esses veículos continuam circulando nessas precárias condições. Para terminar, o profissional faz a pergunta: onde estão os fiscais que deveriam ficar atentos para aplicar a legislação? Uma boa pergunta, né? Agora, ele fez até um comunicado um tanto quanto sutil. Eu percebi que existia até um constrangimento na informação que ele nos passou, porque ele diz: olha, mas eu não posso, como cidadão, eu não posso deixar passar em branco e sugerir uma pauta para vocês a respeito desse assunto. Porque eu não vejo fiscalização na cidade, analisando escapamentos que não estão em condições de circular, carros queimando realmente óleo, poluindo o meio ambiente, carros sem iluminação, freios realmente avariados, e tudo isso acaba causando perigo. E eu sei disso porque eu tenho uma oficina, é uma grande oficina, e eu recebo aqui pessoas, né, que vêm fazer um orçamento e a gente percebe: tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e conforme o preço do orçamento, o sujeito ele fala: poxa, eu não tenho condição de fazer. Então você pode fazer isso, aquilo, que é o mais grave, mas muitas coisas acabam ficando realmente sem ser feitas. Então, eu entendo que é a questão da crise, mas numa situação como essa, um carro que circula sem ter os freios regulados, sem ter o balanceamento, o alinhamento do veículo dentro dos conformes, você pode colocar sua família em risco. Agora, tivemos um capotamento de um veículo, de um Monza, que tinha excesso de lotação. Agora eu pergunto, o veículo capotou por quê? Porque o rapaz estava embriagado, ele não conseguiu controlar o veículo, ou capotou porque embriagado e numa velocidade excessiva, o carro, logicamente, talvez aí com avaria no seu alinhamento, no seu balanceamento, então ele não tem a estabilidade que deveria ter. E simplesmente você coloca em risco. Às vezes pneu careca, enfim, tudo isso, né? Eu acho que infelizmente foi a junção de três coisas aí que foram fatais, né? Eu acho que um fator sozinho aí não determina. Eu ando nessa cidade, Nancy, olha, eu acho que 5 mil quilômetros por mês entre viagem e meu movimento aqui pela cidade, pela região. Eu nunca fui parado por alguém para dizer o seguinte: olha, como é que está a iluminação do seu carro? Como é que está a situação? Quer dizer, a fiscalização para apurar o escapamento, se está queimando óleo ou não em excessivo. Tem caminhão que passa por aí, ônibus, que simplesmente ele deixa um rastro pela cidade. A última vez que eu ouvi uma fiscalização foi que o município de Araraquara contratou uma empresa em São Paulo, fez uma licitação, contratou uma empresa em São Paulo, no tempo do prefeito Valdemar de Santos, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano da sua administração, antes do ano 2000. Quer dizer, há 17 anos que eu não vejo esse tipo de trabalho. Há 20, né? Há 20. A última gestão do De Santis começou em 97, então foi mais ou menos há 20 anos que isso aconteceu. Madalena, existem algumas questões, né? O Código Brasileiro de Trânsito já impõe alguns crimes de trânsito na questão da manutenção. Se a luz de freio não funciona, se as lanternas e os faróis não estão em dia, a questão dos pneus carecas também, já a infração de trânsito para isso. Então, isso são deveres do dia a dia do agente de trânsito do município, também da própria polícia militar. Quando você aborda um veículo, checa a documentação, você pode também dar uma olhadinha nos pneus do carro, por exemplo. Agora, as questões de motor, de estar soltando fumaça ou não e tal, o município precisaria criar a tal da inspeção veicular, que em São Paulo já acontece. Em São Paulo tem lei, tem procedimentos. Eu acho que está na hora das médias cidades, não falo só para Araraquara, não, falo para São Carlos. Seria uma lei municipal? Uma lei municipal, criar a inspeção veicular municipal. Eu acho que está na hora de criar uma coisa nesse sentido. Não tem como checar tudo, né? Você não vai obrigar o município a checar alinhamento e balanceamento. Mas isso pode ser criado pela Câmara ou tem que ser um decreto do prefeito? Pelo menos uma vez por ano. Mas pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, Isso pode ser criado pela Câmara ou tem que ser um decreto do prefeito?
Eu não sei, né? O caminho eu não sei qual mas todos esses setores têm que estar envolvidos nessa discussão. É isso que é importante. Vamos chegar. É isso que é importante numa Câmara. Não, quando a gente se contrapõe aqui ao vereador que fica olhando buraco, mas sabe por que ninguém faz? Porque é uma medida impopular. Impopular. É impopular. Não rende ele só trabalha com coisa popular. Só trabalha com aquilo que rende voto. Mas eu não sei se é impopular. Claro que é impopular. Beneficiando aquele que está correto. Mas você vai estar enquadrando uma série de pessoas e criando uma inspeção. Eu acho que deve ser do município, porque isso traz obrigações financeiras para o município, né? Você montar uma equipe, montar uma estrutura, então talvez a Câmara não possa legislar, mas é impopular. Eu sei que é altamente constrangedor. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo que gostaria de estar mantendo o seu carro em ordem. Porque quem é que gosta de andar com uma coisa que não esteja com os pneus normais, que não esteja, né, dentro dos conformes? Quem é que não gostaria? Não é que faz por prazer, faz porque é relaxado. Faz porque não tem condições de fazer. Mas ele está colocando em risco a vida dos seus familiares e a vida de outras pessoas. Aquele moço que o carro parou no meio da estrada e foi atropelado pelo ônibus, quantas pessoas morreram naquele acidente? A família inteira foi dizimada em função de alguma coisa que, se ele tivesse ido de ônibus elétrico, de ônibus do transporte coletivo para a igreja, ele teria poupado a vida dos seus filhos e a vida dele. Não dá para andar, não dá para andar. Esse caso é bem sintomático, que envolve uma série de situações, né? Outro dia me alertaram, Luiz, você já percebeu que esse carro, por exemplo, saiu pela rodovia porque a cidade não tem um contorno viário, né? A rodovia, pela nossa proximidade, se transformou nesse contorno. Então você vai para o Secap, você pega a pista. Você sai aqui pela Washington Luiz, pelo shopping, você dá a volta pela Washington Luiz. O mesmo você faz pela 255, saindo ali do trevo da IESA, aquela região nordeste da cidade, você sai e vem aqui, entra pela rodoviária pela 255, por exemplo. Então, a pista se transformou num anel viário. Isso não é legal para o trânsito. Você ameaça famílias que usam a pista como, né, meio alternativo para você circular pela cidade. Quer dizer, isso não é prudente também. Então, eu coloco aqui o assunto na mesa e nós vamos instigar o Nilson do Trânsito a nos enviar uma nota para saber o que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. O que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. Se realmente isso o preocupa ou se isso, para ele, é lantejoula. Que isso não tem importância nenhuma. Fomos pautados por um mecânico que diz, olha, eu sou testemunha de que realmente a coisa é séria. A coisa é muito séria. Tem um impacto econômico aí também da crise, né? Então você faz com que as pessoas deixem de cuidar dos seus veículos. Então, por favor, vamos enviar o assunto para a Câmara, quer dizer, para o setor de trânsito, tá certo? Essa reivindicação, que peçam e que mandem uma nota ao nosso programa para saber qual que é a preocupação do setor com respeito ao assunto. Fizemos o nosso papel, levantamos o assunto, é esse o papel que o jornalismo tem que fazer. Levantar o assunto, entregar de bandeja para as autoridades, fazer alguma coisa, porque essa é a obrigação delas, né? Essa é a obrigação delas. Agora, Luiz Antônio, carros, motos, ônibus e caminhões acabam causando problemas em ruas de Araraquara. A manutenção precária acaba colocando em risco a segurança da população, isso mesmo, é? A informação nos foi passada por um mecânico que tem oficina em Araraquara e garante que a cidade está infestada, na expressão dele, de veículos sem as mínimas condições para trafegar. O problema afeta carros, caminhões, ônibus, motos. Segundo esse profissional, são problemas com os freios, com a iluminação, amortecedores e pneus, tudo em tão péssimo estado que ameaça a segurança de quem dirige e de quem trafega ao lado também.
também. O mecânico, inclusive, que já fez muitos orçamentos para que veículos voltassem a circular sem problema, mas como o preço fica além da posse dos proprietários, esses veículos continuam circulando nessas precárias condições. Para terminar, o profissional faz a pergunta: onde estão os fiscais que deveriam ficar atentos para aplicar a legislação? Uma boa pergunta, né? Agora, ele fez até um comunicado um tanto quanto sutil. Eu percebi que existia até um constrangimento na informação que ele nos passou, porque ele diz: olha, mas eu não posso, como cidadão, eu não posso deixar passar em branco e sugerir uma pauta para vocês a respeito desse assunto. Porque eu não vejo fiscalização na cidade, analisando escapamentos que não estão em condições de circular, carros queimando realmente óleo, poluindo o meio ambiente, carros sem iluminação, freios realmente avariados, e tudo isso acaba causando perigo. E eu sei disso porque eu tenho uma oficina, é uma grande oficina, e eu recebo aqui pessoas, né, que vêm fazer um orçamento e a gente percebe: tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e conforme o preço do orçamento, o sujeito ele fala: poxa, eu não tenho condição de fazer. Então você pode fazer isso, aquilo, que é o mais grave, mas muitas coisas acabam ficando realmente sem ser feitas. Então, eu entendo que é a questão da crise, mas numa situação como essa, um carro que circula sem ter os freios regulados, sem ter o balanceamento, o alinhamento do veículo dentro dos conformes, você pode colocar sua família em risco. Agora, tivemos um capotamento de um veículo, de um Monza, que tinha excesso de lotação. Agora eu pergunto, o veículo capotou por quê? Porque o rapaz estava embriagado, ele não conseguiu controlar o veículo, ou capotou porque embriagado e numa velocidade excessiva, o carro, logicamente, talvez aí com avaria no seu alinhamento, no seu balanceamento, então ele não tem a estabilidade que deveria ter. E simplesmente você coloca em risco. Às vezes pneu careca, enfim, tudo isso, né? Eu acho que infelizmente foi a junção de três coisas aí que foram fatais, né? Eu acho que um fator sozinho aí não determina. Eu ando nessa cidade, Nancy, olha, eu acho que 5 mil quilômetros por mês entre viagem e meu movimento aqui pela cidade, pela região. Eu nunca fui parado por alguém para dizer o seguinte: olha, como é que está a iluminação do seu carro? Como é que está a situação? Quer dizer, a fiscalização para apurar o escapamento, se está queimando óleo ou não em excessivo. Tem caminhão que passa por aí, ônibus, que simplesmente ele deixa um rastro pela cidade. A última vez que eu vi uma fiscalização foi que o município de Araraquara contratou uma empresa em São Paulo, fez uma licitação, contratou uma empresa em São Paulo, no tempo do prefeito Valdemar de Santos, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano da sua administração, antes do ano 2000. Quer dizer, há 17 anos que eu não vejo esse tipo de trabalho. Há 20, né? Há 20. A última gestão do De Santis começou em 97, então foi mais ou menos há 20 anos que isso aconteceu. Madalena, existem algumas questões, né? O Código Brasileiro de Trânsito já impõe alguns crimes de trânsito na questão da manutenção. Se a luz de freio não funciona, se as lanternas e os faróis não estão em dia, a questão dos pneus carecas também, já a infração de trânsito para isso. Então, isso são deveres do dia a dia do agente de trânsito do município, também da própria polícia militar. Quando você aborda um veículo, checa a documentação, você pode também dar uma olhadinha nos pneus do carro, por exemplo. Agora, as questões de motor, de estar soltando fumaça ou não e tal, o município precisaria criar a tal da inspeção veicular, que em São Paulo já acontece. Em São Paulo tem lei, tem procedimentos. Eu acho que está na hora das médias cidades, não falo só para Araraquara, não, falo para São Carlos. Seria uma lei municipal? Uma lei municipal, criar a inspeção veicular municipal. Eu acho que está na hora de criar uma coisa nesse sentido. Não tem como checar tudo, né? Você não vai obrigar o município a checar alinhamento e balanceamento. Mas isso pode ser criado pela Câmara ou tem que ser um decreto do prefeito? Eu não sei, né? O caminho eu não sei qual é, mas todos esses setores têm que estar envolvidos nessa discussão. É isso que é importante. Vamos chegar. É isso que é importante numa Câmara. Não, quando a gente se contrapõe aqui ao vereador que fica olhando buraco, mas sabe por que ninguém faz? Porque é uma medida impopular. Impopular. É impopular. Não rende voto. Ele só trabalha com coisa popular. Só trabalha com aquilo que rende voto. Mas eu não sei se é impopular. Claro que é impopular. Beneficiando aquele que está correto. Mas você vai estar enquadrando uma série de pessoas e criando uma inspeção. Eu acho que deve ser do município, porque isso traz obrigações financeiras para o município, né? Você montar uma equipe, montar uma estrutura, então talvez a Câmara não possa legislar, mas é impopular. Eu sei que é altamente constrangedor.
Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo que gostaria de estar mantendo o seu carro em ordem. Porque quem é que gosta de andar com uma coisa que não esteja com os pneus normais, que não esteja, né, dentro dos conformes? Quem é que não gostaria? Não é que faz por prazer, faz porque é relaxado. Faz porque não tem condições de fazer. Mas ele está colocando em risco a vida dos seus familiares e a vida de outras pessoas. Aquele moço que o carro parou no meio da estrada e foi atropelado pelo ônibus, quantas pessoas morreram naquele acidente? A família inteira foi dizimada em função de alguma coisa que, se ele tivesse ido de ônibus elétrico, de ônibus do transporte coletivo para a igreja, ele teria poupado a vida dos seus filhos e a vida dele. Não dá para andar, não dá para andar. Esse caso é bem sintomático, que envolve uma série de situações, né? Outro dia me alertaram, Luiz, você já percebeu que esse carro, por exemplo, saiu pela rodovia porque a cidade não tem um contorno viário, né? A rodovia, pela nossa proximidade, se transformou nesse contorno. Então você vai para o Secap, você pega a pista. Você sai aqui pela Washington Luiz, pelo shopping, você dá a volta pela Washington Luiz. O mesmo você faz pela 255, saindo ali do trevo da IESA, aquela região nordeste da cidade, você sai e vem aqui, entra pela rodoviária pela 255, por exemplo. Então, a pista se transformou num anel viário. Isso não é legal para o trânsito. Você ameaça famílias que usam a pista como, né, meio alternativo para você circular pela cidade. Quer dizer, isso não é prudente também. Então, eu coloco aqui o assunto na mesa e nós vamos instigar o Nilson do Trânsito a nos enviar uma nota para saber o que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. O que ele tem na cabeça pensando a respeito do assunto. Se realmente isso o preocupa ou se isso, para ele, é lantejoula. Que isso não tem importância nenhuma. Fomos pautados por um mecânico que diz, olha, eu sou testemunha de que realmente a coisa é séria. A coisa é muito séria. Tem um impacto econômico aí também da crise, né? Então você faz com que as pessoas deixem de cuidar dos seus veículos. Então, por favor, viu, vamos enviar o assunto para a Câmara, quer dizer, para o setor de trânsito, tá certo? Essa reivindicação, que peçam e que mandem uma nota ao nosso programa para saber qual que é a preocupação do setor com respeito ao assunto. Fizemos o nosso papel, levantamos o assunto, é esse o papel que o jornalismo tem que fazer. Levantar o assunto, entregar de bandeja para as autoridades, fazer alguma coisa, porque essa é a obrigação delas, né? Essa é a obrigação delas.